Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Vamos para a história da Tainá, que não tem gatilho, não é 18 mais, mas me tirou boas risadas. Mas então, eu conto ou você conta? A Tainá, há alguns anos atrás, partiu para o tão sonhado intercâmbio. E aí, ela só sabia o mínimo, porque ela ia morar num lugar que falava inglês. E o nível de inglês da Tainá era aquele bem assim, sabe? Hi, Lorena! E mais nada. Por conta disso, ela já passou por algumas situações aí delicadas, já passou também uns micos, normal quando a gente ainda não entende aquela língua do país, né? E além da língua, claro, tem as leis, tem os costumes, a cultura do país, que aos poucos ela foi se familiarizando. E isso é muito importante, né, gente, quando você está no intercâmbio, para você poder viver aquela experiência ali de uma forma mais imersiva. Só que na época que ela foi fazer esse intercâmbio, ela era novinha, gente, tinha seus 20 e poucos anos. Era uma pessoa mega ingênua, mas tinha muita força de vencer. A Tainá, uma mulher animada, feliz, pra cima. E assim ela partiu em direção, gente, a um país que ela poderia trabalhar como au pair. Ela foi fazer aquele programa de au pair que todo mundo aí conhece, a gente já falou aqui de vários episódios, né, de várias situações também. Mas isso não é o que a gente vai falar aqui hoje não. A gente não vai falar da vida de au pair da Tainá. A gente vai falar da Tainá mesmo, gente, porque a Tainá, ela é uma peça. E ela estava vivendo a vida dela fora do país, curtindo, fazendo amizades, né, meninas brasileiras que também estavam na mesma situação que ela. E um dia, em um desses encontros assim com as amigas dela, ela saiu para comer. Ela saiu para tomar um sorvetinho. Um sorvete, gente, num dia de sol, um dia que estava muito quente. Aquele dia que você quer uma sobremesa, mas está tão quente que um sorvete é a melhor pedida. E aí, a sorveteria, onde as amigas dela encontrariam ela, era mais ou menos uns 20 e poucos minutos de distância dirigindo lá da casa em que ela estava hospedada, né, na host family, na casa dos pais que ela cuidava dos filhos. E a Tainá tinha acesso ao carro. Ela podia dirigir quando ela quisesse. Ela se arrumou e foi encontrar as amigas na sorveteria. Mas ela tava, gente, com uma vontade de comer o sorvete mais gordo que tinha na sorveteria. E aí, ela escolheu um mega sorvete com várias bolas. Aí colocou também aqueles toppings, né? As coisas que vão em cima e calda. E escolheu, gente, de um sabor. Eu não vou falar aqui a marca, mas acho que vocês podem deduzir. Mas ele é tipo um sabor chocolate, que agora tá na moda falar sabor chocolate, né? Não sei se vocês sabem disso. Não é chocolate, é sabor chocolate. Então ela comeu esse sorvete gorduroso, gostoso, que lembra aí um chocolate bem famoso que muita gente gosta. Então ela tava lá, se deliciou, lambeu os dedos, ficou, né? Quando a gente come sorvete de chocolate, fica até aquele bigodinho. E depois disso, ela trocou uma ideia com as meninas, ficou ali conversando, falando mal, né, das famílias, das crianças que elas estavam cuidando. Aquela coisa que o brasileiro, né, ele se une quando a gente passa pelos mesmos traumas juntos, né? Acho que depois do sorvete tomado e da fofoca completa, a Tainá foi embora pra casa. E já era, gente, depois do pôr do sol, assim, mais ou menos umas 8h30, 9 da noite. Só que ela não tinha bebido, então tudo certo, né? Ela foi, pegou o carro da host family e dirigiu de volta pra casa. E de repente, no meio do caminho, na verdade nem foi meio, foi assim que ela saiu da sorveteria, a Tainá sentiu uma dor de barriga daquelas, de arrepiar todos os pelos do corpo. Sabe aquele calafrio, aquela anunciação que você já sabe aonde isso vai dar? Oh, yeah. E você também já sabe que se você não parar o carro nos próximos 5 minutos, o carro poderia pagar por isso. É aquele calafrio, gente, que só quem já sentiu tendo uma dor de barriga
vai poder aqui entender o que eu tô falando. Eu acredito que muitos já devem ter sentido, né? Só que faltava tão pouco, gente. Nesse momento, faltavam uns 10 minutos para chegar, menos do que a metade do caminho, mas é impossível segurar, gente. Quando vem o calafrio verdadeiro, não se segura. Só que Tainá, ela não tava numa rua, num bairro. Ela tava numa rodovia, sabe? Dessas que a gente vai pra praia, assim, enfim. Essas rodovias, assim, que às vezes não tem nem acostamento. E aí, ela começou a ficar desesperada. Desesperada. Só tinha uma coisa que ela podia fazer, já que não tinha onde ela parar pra se resolver. Era meter o pé no acelerador o mais fundo possível e ir o mais rápido que ela podia. Ela estava quase, gente, ela estava quase vendo que ela ia conseguir chegar no banheiro a salvo. Quando, de repente, ela vê uma luz atrás, assim, do carro dela. E era o quê? Era um carro de polícia. Até então, tudo bem. Era um carro de polícia, ela já tinha dirigido algumas vezes e sabia que é normal. E eles estavam com as luzes ligadas, sem sirene, sem nada, sem fazer barulho para ela. O primeiro pensamento que ocorreu na nossa musa, nisso ela já estava chegando ali, né, dentro do bairro, não estava mais na rodovia, era: Ah, esses policiais aqui devem estar fazendo uma ronda pelo bairro. gente, a Tainá ainda acrescentou: Ah, deve ser tipo aqueles guardinhas noturnos no Brasil. gente, polícia não faz ronda assim no bairro, né? Que nem guardinha, mas enfim. Ela ignorou aquela situação, porque ninguém estava pedindo para ela parar, e ela continuou andando com o carro normalmente, acelerando porque ela tinha um compromisso inadiável com o vaso sanitário. A Tainá ignorou tanto o carro de polícia que quando ela percebeu, se deu por ela, ela já estava entrando quase na garagem da Roche Family, da família dela, já estava parando o carro praticamente, e foi só aí que os policiais ligaram a sirene. E não só ligaram a sirene para avisar que ela estava sendo, né, pedida ali para parar de qualquer maneira, porque até agora ela não tinha entendido que era isso. Só que deu no saco deles, acho, né, porque Tainá pisou fundo aí por mais de, sei lá, quase 10 minutos com o carro da polícia atrás dela, gente. E aí, já de saco cheio da Tainá, eles ligaram a sirene, desceram da viatura bem rapidamente os dois e vieram correndo na direção do carro e na porta do motorista onde a Tainá estava dirigindo, com a arma deles apontada para ela. Agora imagina a cena, gente. Ela morrendo de vontade de soltar um, né? Por baixo, sendo abordada pela polícia com uma arma apontada para ela e na frente ainda da casa de família, com apenas 3 meses no intercâmbio. E 3 meses que ela conhecia essa família, né? Olha que situação. Eu disse para vocês que eu acho que não tem nada que possa parar um calafrio, né? Ou aquela vontade inadiável de usar o vaso sanitário. Mas nesse momento ela conseguiu usar a última força, o último fio de cabelo dela para comprimir e salvar tudo aquilo. Porque ela estava sendo abordada pela polícia, gente. O que ela ia fazer agora? Como ela ia sair dessa situação? O policial, ele veio se aproximando e ela já tremendo, né? Abrindo a janelinha ali, não sabia nem falar inglês. O português também já tinha fugido nessas horas, porque a Tainá já estava com muito medo do que ia acontecer. O policial veio rapidamente e começou a praticamente gritar, apontando uma luz para a cara dela com a arma na outra mão. Ela acha que provavelmente ele queria checar se talvez ela tivesse sob o efeito de alguma coisa. Ela só conseguia colocar a mão no olho, porque a lanterna estava cegando ela, e falar: I can't see, I can't see. Traduzindo, eu não consigo ver, eu não tô vendo nada, seu policial. E ele falando, né? Bota a mão no volante. Para de se mexer. Em inglês, gente. E ela passando mal. Bom, quando ela finalmente se acalmou, eles pediram os documentos da Tainá. Ela pegou ali o celular rapidamente enquanto eles checavam os documentos dela
e mandou uma mensagem para a mãe e para o pai da família que ela estava morando, falando: Help me. Police is here. I don't know what I did. me ajuda, a polícia tá aqui e eu não sei o que eu fiz. Ai, musa, sério, como não sabe, moça? Provavelmente estava correndo demais, né? Tava aí com calafrio na mente e no corpo e esqueceu que tem que respeitar as regras de trânsito e a velocidade. Porque na minha cabeça, quando eu li esse e-mail, o que eu pensei? Gente, o policial parou ela deve estar correndo, apressada na rodovia para chegar logo em casa e no banheiro, né? Só sei que, meninas, a Tainá tava com tanto calafrio que ela não conseguiu deixar de escapar Ela soltou um peidinho dentro do carro. E foi um cheiro tão horrível que ela tem certeza que quando o policial voltou para devolver o documento dela, ele provavelmente sentiu a caatinga. Dava para ver assim na cara dele que o nariz estava, sabe, até lacrimejando um pouco. Porque, gente, quando vai dar piriri na barriga, tá? O peido que vem antes não é um peido comum. É um peido que é um cheiro de morte, é um cheiro de podre. Sério, vocês sabem que eu, Mari, adoro falar desses assuntos. Eu gosto, gente, eu acho que é um assunto saudável. Então, entendo bem do que eu tô falando. E aí ela deixou sair ali um pouquinho, o carro ficou impregnado. E nessa altura, quando ela olhou para os lados e percebeu que ela tava ali na garagem da família, com todos os vizinhos, a essa altura acompanhando a fofoca, saindo de suas casas, olhando, algumas câmeras também já estavam para cima, ela também viu sair a família dela, né? A família Host Family, com as crianças que ela cuidava. Então imagina como ela não foi zoada, porque criança não perdoa, né? A Tainá ainda estava dentro do carro, tremendo e arrepiada ao mesmo tempo, querendo ir no banheiro. Tudo que estava dentro dela, assim, estava por um fio, gente, estava por um fio. Mas aí, a família da Tainá veio, conversou com os policiais, entendendo melhor ali o que eles estavam falando também, e os policiais explicaram que Tainá, é óbvio, estava acima do limite de velocidade permitido. Mas o motivo mesmo da abordagem nem era esse. Nem era esse. Era que um dos faróis do carro não estava funcionando. Uma coisa tão banal, tão rápida de ser consertada, ou sei lá, tomar uma multa, né? Mas não. Tudo se intensificou porque a Tainá resolveu praticamente dar uma fuga na polícia e ignorar que ela estava sendo parada. Porque ela não sabia que era assim que funcionava nesse lugar. E aí, como ela não parou quando eles ligaram as luzes, eles acharam que Tainá podia ser uma bandida, podia estar sob efeito de drogas, ou com alguma coisa ali dentro do carro. E eles disseram até que se a perseguição tivesse durado mais alguns quilômetros ali, eles teriam atirado no pneu da Tainá. Tainá, mulher, que perigo! Hoje, ela já sabe como proceder nessas situações. E a casa de família não ficou assim, os pais, né, as crianças, ninguém ficou bravo com ela em nenhum momento. Muito pelo contrário, eles fazem piada com ela por causa dessa história até hoje. No fim, ela passou o maior sufoco, mas agora é uma lembrança que faz ela rir muito, né? Claro. Acho que eu nem preciso falar que depois dessa abordagem, a Tainá saiu correndo pro banheiro. E tava tensa a situação, viu? Ela nem sabe o que poderia ter acontecido se ela tivesse feito ali no carro. Imagina, uma humilhação que foi pouca ia ficar muito maior. A Tainá ainda mora fora, ela não é mais au pair, não cuida mais dessa família, dessas crianças, mas ela mantém uma relação muito legal. Diferente de muitas histórias aqui que a gente vê de au pair, era uma família muito boa e que apoiou ela demais. Inclusive, até hoje, a Tainá tem contato com eles. E algumas semanas atrás, ela foi visitar a família. E as crianças que ela cuidava, eles nunca deixam a Tainá esquecer desse mico que ela pagou. E ainda perguntam: Ô, Tainá, você ainda tá dando fuga na polícia? ou eles perguntam como é que tá o histórico dela de multas. Gente, a Tainá, ela é o
terror da polícia de trânsito. Mas aí fica para outra história, né? Hoje eu vim contar para vocês a história da nossa musa e falar desses calafrios que quase botaram ela num apuro real com a polícia. Gente. Ai, Tainá, mulher do céu. Vê se arruma com as suas questões legais de trânsito, tá bom? Toma cuidado quando for tomar esses sorvetes aí de sabores duvidosos. Vou dar uma dica, sempre dá uma optada por um sabor fruta, um sabor real de chocolate, tá bom, gente? Essa é a minha dica pra vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!